noite eu escolhi continuar a mensagem que começamos aqui nessa igreja. Os Salmos, o estudo dos Salmos 23 para o tempo do fim. Como vimos, estamos a caminho da nossa coroação. O Salmos 23 se encontra entre os Salmos 22 e os Salmos 24, como vimos também. O Salmos 22 fala da crucifixão de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmos 23, e o Salmos 24 fala da coroação de Jesus Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Jesus. Entre os Salmos 23, 22 e 24 se encontra o Salmos 23, que mostra o caminho que a igreja tem a seguir. E esses salmos, como vimos, é para você e eu, que vivemos no tempo do fim. Parecia que Davi escrevia esses salmos para você e para mim. Esse homem que foi experimentado também pelas dificuldades. E ele sabe o que escreveu. Já tínhamos estudado o verso 1 e 2. E hoje gostaríamos de estudar o verso 3. Vamos ler até o verso 3 então, Salmos 23, verso 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em paz dos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vimos que Jesus é o bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Se Jesus se encontra no Salmos 22 como crucificado, se Jesus se encontra no Salmos 24 como rei coroado, é claro que o Salmos 23 fala de Jesus também, o nosso bom pastor, que cuida de nós, que nos protege. E como vimos também, Ele não deixa nada faltar para a nossa salvação e mesmo para a nossa vida aqui nesta terra. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O bom pastor guia as ovelhas para tomarem refeição, tomarem água, beberem água. E como vimos na localidade, na região do Médio Oriente, quando uma ovelha ouve falar de pastos verdejantes, a ovelha fica a pular de alegria, porque é raro obter pastos verdejantes nessa região ali, a não ser tem que ir ali numa beira de um precipício e é perigoso. Mas o bom pastor leva as suas ovelhas para um lugar onde ela possa descansar, refrigerar, ganhar energia. Jesus sabe que nós somos essa ovelha. Talvez esteja falando com alguém aqui que esteja financeiramente fraco e não sabe mais o que fazer. Está com o risco de perder o seu emprego ou até já perdeu o emprego. Está com lutas contra a sua saúde frágil. Está lutando contra uma doença terrível e parece que está perdendo a batalha. Ou talvez esteja falando com alguém nesta noite que os seus sonhos voaram e essa pessoa está se sentindo deprimida. Ou talvez alguém se sente triste porque magoou o coração de Deus com alguma palavra, com algum pecado, com alguma ação que não deveria ser praticada. Queridos, a boa notícia é que Jesus, o nosso campeão, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Salvador. Ele apareceu neste mundo para tirar o pecado do mundo. E Ele é capaz de refrigerar, Ele é capaz de nos restaurar, Ele é capaz de nos dar energia para continuar a caminhada. Como vimos, o Salmos 23 é um Salmos do caminho. Vamos ver mais adiante, nesse caminho existem pastos verdejantes, mas existem também vale da sombra da morte, cheio de dificuldades. Jesus Cristo
quando ele aparece no livro do Apocalipse, mostrando praticamente todo o caminho da igreja cristã, desde o primeiro século até a igreja de Laodiceia, até hoje, até o fim do tempo. Antes de Jesus revelar a João o caminho das igrejas, Jesus se revelou a si mesmo. No capítulo 1, verso 9 e 10 do Apocalipse, você pode ver Jesus se manifestando. Antes de Jesus mostrar as imperfeições da igreja, Jesus revelou-se como perfeito. Jesus revelou a sua perfeição. Antes de Jesus mostrar os sofrimentos, as perseguições da igreja, Jesus se apresentou como o Cordeiro de Deus, que sofreu, que morreu, que esteve morto e ressuscitou. E antes de Jesus também mostrar as boas obras das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus mostra a sua perfeição, a sua obra de justiça, porque sabemos que as nossas obras sem Deus são trapos de imundícias. E é por isso que precisamos da justiça de Cristo. Jesus se apresenta nessa caminhada para nos restaurar, para nos motivar, nos perdoar e ajudar-nos a caminhada rumo à coroação. Ele proveu abundantes pastos. Então tira tempo, caro irmão, caro amigo, cara amiga, para desfrutar desses pastos verdejantes, ou seja, da palavra de Deus. Tira tempo para orar, para respirar a atmosfera dos céus. Por favor, você que se sente cansado, pare aos pés de Cristo Jesus. É o melhor lugar do mundo. Você já imaginou você está com sede e você não para beber água? Quantos cristãos estão desanimados na fé, estão fracos na fé, mas não tirem mais do que 5 minutos para estudar a Bíblia? Como é que vão saciar a sua fome? Se estão com pressa para ir para o trabalho, para ir para a escola, não tem tempo para orar. Quando uma ovelha encontra pastos verdejantes, ela rejeita todas as outras comidas desta terra. Eu lembro de uma história de um barco norueguês ou da Escócia. Estavam viajando com um barco carregado de ovelhas. E durante a viagem, eles tinham levado muita palha, mas a palha estava seca durante a viagem, secou-se a palha. E a um dado momento, todo o rebanho de ovelhas recusou comer a palha que estava no barco. Os tripulantes, os comerciantes começaram a ficar preocupados. Disseram: vamos perder toda essa carga, todo esse rebanho vai morrer de fome, porque as ovelhas não querem comer. O barco naqueles dias foi tomado de uma neblina. E os marinheiros estavam ali um pouco à deriva, não sabiam para onde estavam indo. Mas quando a neblina desapareceu, os comerciantes, os marinheiros, os tripulantes deram conta que estavam na costa da Escócia. O que é que tinha acontecido? As ovelhas que estavam no barco sentiram o cheiro da palha verde. Eles disseram: nós não queremos mais comer a palha seca que está no barco, nós queremos comer a palha verde ali das montanhas. Elas sentiram o cheiro de longe e recusaram comer a palha seca. E você, caro irmão, cara irmã, caro amigo, cara amiga, você está com fome e sede da palavra de Deus? Por que não recusar comer as coisas deste mundo que tentam saciar, mas não satisfazem? Por que não recusar a palha seca desta terra e mergulhar nos pastos verdejantes e abundantes que o bom pastor nos conduz para esses lugares? Lugar de repouso. Ele faz isso de propósito, porque Ele sabe que nós muitas vezes ficamos cansados, ficamos desanimados na vida, ficamos fracos
E Deus fez isso com o seu povo no passado, quando o profeta Elias estava cansado e com fome. O que é que ele fez? O que é que Deus fez? Deus deu água, comida, e Deus botou ele para dormir, para restaurar o seu filho. E Isaías dormiu, deve ter dormido um dia inteiro, porque ele estava cansado. Quando Isaías também estava desanimado da vida, o rei Uzias tinha morrido, era um bom rei, o povo de Israel estava desorientado agora. O que vamos fazer? O profeta Isaías passava na frente da igreja e teve a ideia de entrar, e quando ele entrou no templo, ele teve uma visão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sentado no trono. E os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja tremeu. E esse profeta que estava triste e desanimado da vida, quando ele viu a Deus, ele foi restaurado. Deus o purificou, Deus purificou os seus lábios, ele foi perdoado. E Deus fez um apelo para Isaías: Isaías, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías teve a coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías pregou quase 60 anos, sem se cansar. Ele foi saciado pela presença de Deus. Não sei se ele teve muitas conversões, parece que o povo não se arrependeu, mas Isaías pregou. Graças a Deus que Daniel foi fiel. Daniel, esse jovem, foi fiel ali na Babilônia, porque o povo de Deus foi para cativeiro mesmo assim, porque não se arrependeram. Talvez um dia Isaías vai ouvir a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se converteram pelas pregações, apesar do pecado do povo de Israel que foi preso no cativeiro. Mas Isaías foi restaurado. Temos muitos outros exemplos de homens e mulheres que foram transformados, revigorados, quando se encontravam na presença de Deus. Maria Madalena, ela praticamente foi jogada como uma palha seca a ser queimada aos pés de Jesus. Só que os homens não sabiam que aos pés de Jesus há esperança para um pavio que fumega. Jesus não desperdiça uma cana quebrada. Jogaram Maria Madalena ali, essa mulher adúltera, cheia de pecado, pronta para ser apedrejada. Jesus disse: não, hoje ninguém vai morrer. Eu vim para morrer no lugar dessa mulher. Jesus restaurou a vida da Maria Madalena. Jesus disse: vai, não peques mais. Jesus fez uma troca naquela hora, porque Maria Madalena merecia morrer, e Jesus veio morrer em seu lugar. Se alguém aqui se sente destroçado pelos seus pecados, por ter ferido o coração de Deus, você está no melhor lugar do mundo. Você está aos pés de Jesus, onde há pastos verdejantes. Mergulhe nessa graça, e esse pastor, o bom pastor, Jesus, vai restaurar a sua alma. Ele vai curar o seu coração ferido. O salmista Davi diz no verso 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi foi ferido pelo pecado. Ele matou, adulterou, roubou. Ele sentiu medo de ser afastado da presença de Deus. Ele sentiu o peso de uma consciência culpada depois de cometer o seu erro. Ele colheu consequências terríveis na sua vida. Ele foi traído pela sua família, abandonado pelos amigos. Ele perdeu entes queridos, seu filho morreu. Ele chorou, ele teve tragédias na vida. Queridos, mas o Deus do universo, o bom pastor, que trouxe a vida a Adão e a Eva, Ele somente pode restaurar.
E ele somente restaurou a vida de Davi. Esse homem que foi maltratado pelo pecado, foi salvo por um Deus de amor. Somente um Deus de amor poderia restaurar. O médico pessoal de Davi restaurou esse coração que estava perdido no pecado. Queridos, como o rei Davi, nós também somos ovelhas errantes. O profeta Isaías disse, em 53, todos nós nos desgarramos, todos nós nos desviamos como ovelha, cada um para o seu caminho. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3:23, diz claramente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso também, irmãos, que nós precisamos desse bom pastor para nos restaurar, para nos encontrar e trazer de volta para casa. Deus nos amou tanto e Ele não podia ficar sem fazer nada. Ele veio para nos tocar onde ninguém pode tocar, a nossa alma, ali no fundo do nosso espírito, e Ele nos restaura, Ele nos refrigera. Caro irmão, amigo, amiga, irmã, quando você está cansado, quando você se sente sobrecarregado, você está precisando que a sua alma seja restaurada. Quando você se sente desfeito pela vida, vencido pela vida, você está precisando que a sua alma seja restaurada. Quando você sentir o peso da culpa, do pecado, até vergonha, é um sinal que você precisa ser restaurado pelo médico divino. Quando você for assaltado pelo medo do futuro, pela inquietação, e agora o que vai acontecer no ano 2022? Você está precisando de um toque restaurador do médico divino. Quando você se sentir ferido, magoado, traído, você está precisando da cura do médico divino restaurador. Quando você se sentir sozinho, abandonado, rejeitado, é nessa hora que você precisa desesperadamente do toque restaurador do médico Jesus Cristo. Ou até quando você se sentir com raiva. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponham o sol sobre a vossa ira. Quando você está chateado com a vida, com as injustiças, é o momento de você procurar o toque restaurador do médico Jesus. Deus faz por você o que nada nem ninguém pode fazer na sua vida. Ninguém pode fazer e nada. Os divertimentos não podem restaurar você. Os passatempos, fins de semanas especiais, não podem restaurar você como Jesus nos restaura. Você pode tomar um mês de férias, você não vai sentir a restauração que somente Jesus pode trazer. Você pode praticar exercício físico ou desporto, mas você não vai sentir a restauração que somente Jesus pode trazer na sua vida. Você pode assistir à televisão, ver jogos ali, mas você vai sair mais vazio do que entrou. Nem as férias, nem o shopping, ou as compras online ou direto, nem os passatempos, nada, nem ninguém pode nos restaurar como Jesus é capaz de nos restaurar. Somente esse Deus do universo, esse Deus que criou o mundo, pode recriar a sua vida. Ele é o bom pastor
Ele restaura a minha alma, Ele restaura a tua alma por amor do seu nome. Ele nos faz reviver. Se estamos mortos no pecado, Ele nos conduz nos caminhos da vida. Queridos, cada vez que Jesus apresentava-se à igreja do Apocalipse, Ele conhecia bem aquela igreja, Ele conhecia as obras, as fraquezas, os elogios também. Ele elogiava aquelas igrejas. Por exemplo, quando falava de Pérgamo, Pérgamo ia sofrer muita morte, muita perseguição. Jesus se apresentou a Pérgamo como uma igreja. Jesus se apresentou como a vida, a ressurreição e a vida. Quando Jesus viu a outra igreja que estava misturando o erro com a verdade, havia os cristãos fiéis, mas havia os cristãos liberais. Jesus se apresentou àquela igreja como alguém que tem uma espada afiada para separar os fiéis dos infiéis e para punir os infiéis. Jesus nos conhece bem e Ele se apresenta a nós segundo a nossa necessidade. E é por isso que o salmista diz nesse verso: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus sabia que durante essa caminhada nós precisamos da justiça de Cristo, porque a nossa justiça é um trapo de imundícia. E é por isso que Jesus quer nos guiar no caminho da justiça. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida. Deus quer usar você para a glória do seu nome, para a glória de Deus, e também para ajudar esse mundo caído em pecado, para conduzir outras pessoas a esse lugar de restauração. Jesus quer conduzir você e eu no caminho da justiça, um caminho puro, longe do pecado deste mundo. E Ele quer mostrar você o caminho. Ele quer mostrar você e eu o padrão. A única regra de fé é a sua palavra, que é vida. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é verdade. É o único caminho que pode nos conduzir à vida eterna. Quando Jesus disse que Ele nos conduz no caminho da justiça, nas veredas da justiça, essa palavra significa marcas no caminho. Jesus não somente nos acompanha, mas Ele marcou o caminho com marcas que não se apagam. Se você olhar bem o caminho da justiça, você vai ver as marcas de sangue que Jesus deixou no caminho. Marcas que brilham na escuridão. Marcas que mostram o perigo para você não cair no buraco do pecado. Eu lembro de uma história de um homem que trabalhava numa estação de comboio e tudo ia bem durante os dias de trabalho, mas certa noite houve um temporal. O caminho estava obstruído, o farol vermelho estava estragado, e aquele homem estava ali no posto de trabalho e de repente viu um comboio, um trem vindo a alta velocidade, quase a cair num precipício. O farol vermelho estava estragado, a luz não funcionava. E esse homem tinha somente como posso dizer, um flashlight, uma lanterna branca, mas a luz branca não mostra nenhum perigo. Aquele homem, não sabendo o que fazer, ele teve uma ideia. Ele pegou o lenço branco que ele tinha no bolso, ele feriu a sua mão, envolveu aquele lenço branco no sangue da sua mão. Aquele lenço tornou-se vermelho e colocou na lanterna branca. E a partir daquele momento ele fez o sinal para o condutor do trem, do comboio que estava longe. Ele deu o sinal, acendendo e apagando a luz vermelha agora, a luz do sacrifício. E aquele condutor
viu aquela luz vermelha mostrando perigo e ele parou o trem, justo à beira do precipício. Aquele homem teve que fazer um sacrifício para salvar aquelas pessoas. Aquele homem não morreu, mas Jesus Cristo, ele deixou marcas no caminho. Ele morreu em nosso lugar. E a cada passo do caminho, você pode ver a estrada bem iluminada, porque Jesus está à nossa frente. Nós seguimos Jesus e não o contrário. Ele nos conduz no caminho da justiça. Porque se nós formos à frente de Jesus, nós vamos seguir as nossas tendências pecaminosas, vamos seguir a moda e vamos errar no caminho, vamos cair no precipício do pecado. É por isso que temos que deixar Jesus ir na nossa frente, mostrando o caminho, seguindo as marcas de sangue que Ele deixou para o seguirmos. Quando seguimos Jesus, irmãos, nunca mais passaremos pela vergonha, nunca mais passaremos pela culpa e pela condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não haverá mais inquietação, não haverá mais medo do futuro, medo do juízo. Se você se deixar se envolver pelo manto da justiça de Cristo, você terá paz e alegria que só Jesus pode dar. No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Queridos, nós precisamos seguir esse Deus maravilhoso, esse Deus que quer nos conduzir no caminho da vereda da justiça. Gostaríamos de terminar com essa parte que fala desse Deus justo e bom. Quando Deus se apresenta como um Deus justo, é porque nós vamos sofrer muitas injustiças nessa terra. O povo de Deus vai sofrer muita injustiça. Existem tantas pessoas que estão sofrendo injustiças nessa terra. Viúvas sendo injustiçadas e ninguém faz nada. A justiça parece cair por terra, a verdade também. Hoje eu vi um vídeo de um pastor que estava chateado. Ele disse que ele foi bloqueado na internet. Pediram ele de falar, porque ele falou algumas verdades. E ele disse: como é possível? Existem canais de televisão que falam coisas horríveis. Querem destruir a família, querem destruir a sociedade, querem destruir este mundo. Ensinem obscenidade, telenovelas e filmes, e ninguém faz nada. Mas quando um homem de Deus se levanta e diz uma verdade politicamente incorreta, bloqueiam essa pessoa. Isso é somente o princípio da dor. As coisas vão piorar. Nós vamos viver num mundo, como diz a serva do Senhor, Ellen White, onde os filhos de Deus vão perder direitos nesta terra, vão perder propriedades, vão perder razão na justiça, vão ser considerados como criminosos somente porque amam a Deus, somente porque guardam a lei de Deus. E é nesse momento que precisamos de um Deus que nos conduz no caminho da justiça. E se você ver bem o livro do Apocalipse deixa bem claro que chegou a hora do juízo. Você pode se sentir injustiçado. Eu já vi muitas injustiças, coisas que eu fico até chateado se eu começar a falar nessas coisas, ao ver como uma viúva foi enganada e pessoas tentam roubar essa viúva, e ninguém faz nada, ninguém consegue fazer justiça. Mas quando você lê a Bíblia, Salmos 23, o livro do Apocalipse, você vai ver que colocaram os tronos e assentou-se o juiz, o ancião de dias. Jesus também está lá para julgar, e Ele fará justiça. Se você se sente injustiçado nesta terra, a Deus pertence a vingança. Não deixe a raiva consumir você.
Não deixa a inquietude consumir você. Você precisa da paz, da justiça de Deus que restaura a sua alma, que ilumina o seu caminho, se tão somente você escolher seguir a Cristo, seu Salvador, o seu bom pastor, como um filho da luz. Esse mundo está no fim. Nós vamos ver muitas coisas, mas nós vamos ficar aqui hoje, porque esses salmos é tremendo. Eu nunca tinha visto esses salmos sob a perspectiva do tempo do fim. Que esses salmos poderiam ajudar-nos a caminhar as últimas milhas, os últimos quilômetros da história da igreja. E Jesus está ali. Ele é o primeiro e o último. Ele sofreu por nós na cruz, mas Ele estará conosco no dia da coroação, no dia da entronização. Mas antes desse dia glorioso, Ele está ao nosso lado, nos conduzindo como um bom pastor. E agora pergunta, nesta noite, neste novo ano, neste início de sábado, você gostaria de deixar-se ser conduzido por esse bom pastor, pelos pastos verdejantes, pelas veredas da justiça? Você gostaria de ser restaurado? Talvez você entrou aqui destroçado, ferido, cansado, triste, desanimado, mas em nome de Jesus, nós todos sairemos daqui uma nova criatura. Você gostaria de experimentar o que o salmista Davi experimentou? Ele que estava triste porque tinha pecado, ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. Não me lanças fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E ele achou essa alegria. Eu sei que também você e eu podemos encontrar essa alegria no mundo injusto, no mundo pecaminoso. E é por isso que eu gostaria de convidar você a cantar comigo o hino número 70 do nosso cenário. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus disse no livro do Apocalipse: eu estive morto, mas eis que agora estou vivo. Ele venceu a morte e Ele é capaz de nos restaurar. Ele é capaz de nos conduzir no caminho da justiça. E um dia Ele virá pessoalmente fazer justiça nessa terra. No juízo de Deus não haverá corrupção. Nenhuma pessoa rica vai sair ilesa se ela for culpada. E nenhuma pessoa pobre vai sair prejudicada se ela for inocente. O nosso Deus vai fazer a justiça como deve ser. A nossa única maneira de escapar da condenação é suplicar-lhe o mando da justiça de Jesus, pedir perdão dos nossos pecados.